6 de setembro, Café com Deus Pai. Mantenha o foco. Afasta os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Salmos 119, 101 e 102. Nascer neste mundo não nos dá automaticamente a consciência da nossa verdadeira origem. Precisamos crescer, amadurecer e aprender para termos a compreensão de quem é Deus e a respeito de quem somos e para onde vamos. O salmo que lemos destaca a vontade que o Pai tem de ensinar seus filhos. A vontade de Deus para nós está revelada através da Bíblia. Portanto, ela é o meio principal e infalível para conhecermos mais nosso Criador. Quanto mais o conhecemos e obedecemos a seus mandamentos e direção para a nossa vida, melhores são os frutos que daremos. Ter o coração alinhado às Escrituras é essencial para uma vida saudável e abundante, mas é muito fácil nos distrairmos e negligenciarmos nosso relacionamento com Deus. Enfrentamos o desafio de resistir às forças que tentam nos distrair, afastando-nos do foco, pois diariamente a luta é intensa. É comum as distrações aparecerem para nos impedirem de orar, de ler a Bíblia ou de fazer a leitura devocional diária, mas nossa escolha de perseverar renderá uma colheita próspera. O alinhamento e o foco em Deus Pai permitem não apenas resistir às tentações, mas a ter uma vida direcionada e liderada por Ele. Somos chamados não para uma corrida de 100 metros, mas para uma maratona. Portanto, é necessário perseverança. Tem sido difícil para você manter uma vida devocional constante? Os altos e baixos fazem parte de nossa vida, mas nossa decisão de perseverar na busca por mais de Deus falará muito a respeito da colheita que faremos na próxima estação. Por isso, mantenha o foco e não permita que as distrações o vençam. A frase de hoje não é sobre acertar sempre, mas sobre tentar todos os dias. Não é sobre acertar sempre, mas sobre tentar todos os dias. Eu diria que a frase não é sobre acertar sempre, mas fazer todos os dias. Porque o pastor Júnior Rostirola colocou aqui sobre tentar, mas quem tenta não faz. É acordar e dizer, eu vou orar agora. É acordar e dizer, eu vou fazer a leitura do devocional, eu vou realizar a leitura da palavra, como quem tem sede de Deus, como quem acordou e está morrendo de sede, ou que está morrendo de fome, porque Jesus, ele fala, eu sou a água da vida, e ele também diz, eu sou o pão da vida. Então não é sobre acertar sempre, é sobre acordar e fazer, manter o foco em Deus. Porque a mensagem de hoje é sobre isso, sobre mantenha o foco. Mantenha o foco. Olhe para o que está ao redor. Tudo que nós temos vem de Deus. Então, quando nós lembramos que tudo que temos vem de Deus, que a nossa vida é de Deus, então fica mais fácil lembrar. Eu acordo e lembro de Deus todos os dias. O devocional de hoje é o dia 249. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 101 e a palavra-chave é constância.
tendo constância, fazendo todos os dias, que você vai colher os resultados, você vai colher o fruto, você vai ter uma boa colheita, porque a palavra vai entrando em você, você vai orando diariamente. Quanto mais nós oramos e falamos com Deus, mais Ele se revela para nós. Assim como quando eu converso muito com alguém, eu começo a saber muito a respeito desse alguém. Também quando eu falo muito com Deus, Deus se mostra mais para nós. Então vamos manter o foco, vamos manter a constância. E se você tem tido dificuldade de ter essa constância, pense, não é sobre tentar. Ele falou aqui a ideia de tentar todos os dias, mas vamos fazer todos os dias. Lembrando que precisamos disso. Jesus é o nosso alimento, Ele é a nossa água, Ele é a nossa fonte da vida. Essa é a palavra-chave de hoje é constância. Vamos agora fazer a leitura bíblica. Vamos ler o Salmo 101. Salmo 101. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. 2. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo? Viverei uma vida correta na minha casa. 3. E não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Veja que, quando ele fala aqui no versículo 2, serei honesto em tudo o que fizer. Vou ser honesto, verdadeiro em tudo que eu fizer. Quando virás para te encontrares comigo, o versículo 2 fala a respeito de alguém que quer ter um encontro com Deus. Então, é uma oração que diz para Deus: eu quero que o Senhor venha se encontrar comigo. Eu viverei, e para que o Senhor se encontre comigo, ele fala aqui: viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal. Muitas vezes nós deixamos entrar o mal na nossa casa pela internet, pela televisão, por más companhias. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. 4. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. 5. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. 6. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. No meu palácio na minha casa, é no meu coração. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Veja que ele fala até que ele escolhe as pessoas que trabalham para ele. Pessoas que têm que ser preocupadas em manter o foco em Deus. 7. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. 8. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam mal. Veja que o Salmo 101, ele tem um real alinhamento com a mensagem de hoje, a respeito de manter o foco. A mensagem de hoje é ter constância em manter o foco em Deus, em segui-lo. E o Salmo 101 fala sobre isso. É um salmo que fala: vou prestar atenção em tudo ao meu redor. Com quem eu ando, com quem eu converso, se a pessoa falar mal dos outros pelas costas, eu não vou aceitar. Vou me afastar dessas pessoas. Os arrogantes, os orgulhosos, eu não vou suportar, porque eles desonram a Deus com o seu orgulho, com a sua arrogância. Vou me afastar.
só vai trabalhar no palácio aqueles que temem a Deus. Ele fala que ele cerca o ambiente dele todo com pessoas que honram a Deus. E ele fala: não vou deixar nenhum mentiroso viver perto de mim. E vou aprovar só os que são fiéis. E vou cantar, versículo 1. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Ou seja, eu só falo a respeito do que é justo e daquilo que é bom, daquilo que é digno de confiança. Fidelidade é algo relacionado à confiança. Eu só canto a respeito daquilo que é digno de confiança e da justiça. Eu canto hinos. Eu não uso a minha boca para cantar qualquer tipo de música. Tem pessoas que colocam dentro de casa músicas cujas letras são destruidoras. Preste atenção no que você escuta, no que você canta. Cante hinos de louvor a Deus. Preste atenção em tudo que você vê também, porque nós vemos aqui afastarei e o que você pensa, versículo 4. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Vamos então manter essa constância com Deus. Vamos manter o foco nele, porque é nesse foco nele que nós herdaremos o reino dele. Vamos ter aqui dentro de nós essa pergunta do versículo 2. Serei honesto em tudo que fizer? Quando virás para te encontrares comigo? O salmista mostra que tem um desejo, um anseio de encontrar-se com Deus. E muitas pessoas não têm esse desejo de ter esse relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha constância, mantenha o foco. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem, pedimos que o Senhor nos ajude a manter a constância, o foco em Ti. Tantas coisas acontecem com o Teu povo nesses dias. Pessoas preocupadas com o dinheiro, com as contas, com os filhos, com os pais, com as doenças. Às vezes acontecem algumas situações difíceis. Talvez alguém aqui esteja com algum filho ou algum parente que fez algo errado porque tomou uma decisão em um caminho errado e está numa prisão. Talvez alguém está com alguma doença e eu peço que o Senhor agora cure. A tua palavra fala que aqueles que crerem no Senhor em teu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos e falarão em novas línguas e também farão milagres em teu nome. Então eu oro em teu nome para que o Senhor visite cada pessoa e cada família, derramando a tua bênção espiritual para que consigam orar, para que consigam ler a palavra, para que consigam manter o foco em ti, para que consigam ter sempre em mente a tua volta e que possam anelar o céu. Peço que o Senhor venha fazer renovar a sua fé e esperança naqueles que estão enfraquecidos na fé. Quero pedir que o Senhor traga alegria para os que estão tristes, derramando sobre eles uma nova visão a respeito do que o Senhor tem para fazer na vida deles. Confirma as tuas bênçãos, abençoa os casamentos, abençoa as famílias, abençoa os trabalhos dos teus filhos e das tuas filhas, abençoa também o ministério daqueles que realizam a tua obra de alguma forma, seja em qualquer projeto que seja, e dá o direcionamento em tudo, para que os teus filhos honrem ao Senhor em todo o tempo e que possamos ser sábios e seguir as orientações do Salmo 101 que lemos hoje. Afastar as pessoas desonestas, os maus pensamentos, os que falam mal dos outros pelas costas e aprovar os que são fiéis a ti, que buscam a verdade, que andam na correção, que falam somente o que edifica e constrói para ajudar os outros e não para derrubar ou aniquilar o próximo. Pedimos que o Senhor nos ajude a esperar a tua vinda
e que possamos ser sempre honestos, fiéis e justos, andando no teu reino, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos transforma, para sermos mais conforme o que o Senhor tem para nós. Derrama essa bênção e que sigamos o teu propósito e sejamos como o Senhor é, puros e santos e retos, para herdarmos o teu reino na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, hoje e sempre.